Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui quem fala é Raíza. Eu sou estudante do curso de História da Uninter no Polo de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Sou formada em Pedagogia e História é minha segunda licenciatura. Esse podcast recebeu o nome de A Hiperinflação e o Brasileiro na década de 80 e foi gravado como parte da atividade prática da disciplina de História e Historiografia do Brasil República, no curso de História. Com esse tema, vamos entender melhor o que foi esse período e, mais importante, como ele afetou a vivência do brasileiro comum naquela época. Para coletar mais informações, foram realizadas 2 entrevistas para que tenhamos o relato oral. Uma com o empresário Orlando Tavares e outra com a costureira Maria Aparecida. Mas antes das falas dos nossos entrevistados, vamos entender o que acontecia no nosso país na década de 80? Bom, primeiro vamos entender o que é a inflação. Ela nada mais é do que um aumento contínuo de preços de bens e serviços em uma economia. E ao mesmo tempo que os preços sobem, o poder de compra da moeda nacional diminui. Assim, a gente compra menos com a mesma quantidade de dinheiro. Mas o que gerou essa inflação fora de controle no Brasil na década de 80? O descontrole dos gastos públicos, as dívidas internas e externas elevadas, crises internacionais e planos econômicos mal sucedidos resultaram na inflação descontrolada. No regime militar, que acabou na década de 80, houve a realização de obras gigantescas. O Brasil contraiu empréstimos internacionais e houve ainda o choque do petróleo, que fez com que os custos de importação subissem muito. Assim, o Brasil passou a exportar menos, e a balança comercial brasileira, que é a diferença entre as importações e exportações, ficou desfavorável. Então, a dívida externa do nosso país se agravou. O FMI passou a cobrar seus devedores devido aos riscos de calotes, e o Brasil promoveu a maxi-desvalorização da moeda com a ideia de reequilibrar a balança comercial. Aí a inflação foi só crescendo. O governo tentou controlar o aumento da inflação com vários planos econômicos que se sucederam, mas somente com o Plano Real, em 1994, houve uma política de controle bem-sucedida. Mas como tudo isso afetava a população? Ninguém melhor para entender aquela época do que quem vivenciou, não é mesmo? São as pessoas que fazem a história, e a particularidade de cada uma merece ser ouvida. Aqui nesse trabalho, que culminou nesse podcast, isso foi feito através da história oral. Nossos entrevistados contaram como foi a época da hiperinflação para eles e como se sentiram. E foi muito rico passar por essa experiência, de ouvir os relatos daqueles que viveram a história que hoje nós só ouvimos falar sobre. Nossos entrevistados são o empresário Orlando e a costureira Maria Aparecida. Eles fazem parte da minha família e sempre contaram casos de épocas passadas, incluindo a época da hiperinflação. Então decidi que eles seriam ideais para serem entrevistados para esse podcast. Para começar, eles já deixam bem claro o quanto foi complicado esse momento. Foi um momento muito tenso. A gente convivia com uma inflação de 60% a 80% ao mês. Então era uma coisa muito difícil de administrar. Gente, muitos brasileiros devem se lembrar da inflação que teve em 1980, no governo de José Sarney. Como era sofrido, era muito cruel. Um fato marcante da época era a remarcação constante de preços nos mercados. Olha como foi. O supermercado ficava o dia inteiro remarcando preços. A gente comprava, vamos dizer, comprava um pacote de arroz às 8 da manhã, dali 2 horas, você fosse comprar de novo, ele já estava R$ 3 a mais. A gente entrava no supermercado, era só barulho daquelas maquininhas. Ainda bem que o sistema não era informatizado. Você estava pegando um produto e o remarcador estava atrás aumentando os preços. Então era uma corrida. E foi mesmo um momento muito impactante. Houve um impacto não só na economia local, mas houve um impacto no país inteiro. Todos ficavam preocupados com a parte de alimentação. E o interessante é que essas compras não podiam esperar, porque o dinheiro que você tinha para fazer essa compra, se você esperasse alguns dias, você já não conseguia comprar a mesma coisa. A semana inteira fazia fila para comprar leite e não tinha leite porque era muito caro. Ninguém podia comprar. Fazia fila, foi faltando leite. Aí fazia fila para comprar e até saía a briga de tão complicado que era. E cada brasileiro criou suas estratégias para lidar com tudo aquilo. Aqui na minha casa, para comprar as coisas, a gente pesquisava muito primeiro. Às vezes tinha uma diferença, não era tão grande, mas tinha. Então o dinheiro que a gente ganhava ia tudo mais para compra. Então tinha que correr e fazer as compras do mês o mais urgente possível. E com os novos governos que vieram depois, as coisas começaram a melhorar aos poucos. Na época,
nós somos obrigados a entrar no financiamento de um carro. Foi que com a entrada do novo governo, na época do governo Collor, como houve um congelamento dos preços, toda essa projeção de inflação teve que ser tirada. As parcelas começaram a cair. E isso facilitou bastante no pagamento desse financiamento. Até que ele criou o Plano Real, que deu certo, né? No começo também foi devagar, demorou para dar certo, mas deu certo, graças a Deus, e hoje ele veio para ficar, né? Que a inflação praticamente hoje a gente não tem tanto, pelo menos todo mundo pode comer direitinho, tá bem mais suave. Mas só quem viveu essa época sabe o sofrimento que foi. Nossa, foi um período bem complicado mesmo, né? Bom, então é isso, ouvintes. Esse foi o nosso podcast sobre a hiperinflação e o brasileiro na década de 80. Muito obrigada por me ouvir. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!